Muito bem, está começando a primeira edição do Devaneios em Áudio. Como dá pra ver pelo som, eu tô numa praça, passarinhos estão cantando, pessoas conversando, o mundo funcionando maravilhosamente como é pra funcionar. O Devaneios em Áudio eu não sei dizer se é um complemento, não sei certinho o termo, mas é algo a mais da história, no caso da série de quadrinhos Devaneios cotidianos de um introspecto, que é a minha HQ feita por mim. Eu sou Artzitos e é isso aí. Na verdade, esse é meu codinome, aí meu pseudônimo, né? Termo que se fala pseudônimo. E hoje, nesse ambiente que inspirou, né, o que eu vou chamar de primeira edição oficial e que vai inspirar ainda muitos provavelmente nesse tipo de ambiente, né? Eu começo o nosso primeiro episódio e esse primeiro episódio eu vou falar basicamente sobre o que é o Devaneios, né? Mas antes de tudo, a pergunta que não quer calar, ou que, sei lá, não interessa, a pergunta que eu quero responder é por que eu tô fazendo isso, né? Normalmente os artistas, escritores, quadrinistas não gravam durante o processo. Quer dizer, pelo menos eu nunca vi, né? Deve ter, né? Mas eu nunca vi. Mas eu tô trazendo isso porque eu achei interessante ter essa experiência. Provavelmente tem contras de fazer isso. Acho que o contra vai ser que eu vou dar um pouco da minha perspectiva, né? Mas sei lá, eu já vi, pra falar a verdade, eu vi um caso de comentários não propositais, né? Uma vez, só que tipo, é muito de ouvir o artista antes de ouvir o que ele produz. Tipo, você ouve comentários de um músico antes de ver a música que ele faz. E às vezes pode ser que você goste mais por entender um pouco sobre a música ou sobre aquilo ali. Mas no meu caso, como é quadrinhos, sei lá. Mas eu acho que, sinceramente, eu vou ser bem sincero com vocês, não faz tanta diferença ouvir o que eu tenho pra falar, até porque o Devaneios eu faço ele muito aberto a compreensões. Então, pra mim, a compreensão que você tiver da leitura do meu quadrinho é a sua compreensão correta, é a compreensão correta, porque é a sua compreensão. Então, eu deixo bem aberto em alguns aspectos, outros não são tão abertos, né? Porque basicamente o Devaneio ele se inspira muito, primeiro nesses lugares que eu vou, tipo aqui essa praça, né? E experiências que eu tenho. É totalmente, totalmente não, né? Mas ele é bastante baseado nisso, né? E se eu fosse definir exatamente que tipo de roteiro ou que tipo de moral da história, ou até mesmo que estilo ele quer contemplar exatamente, né? Seria. Agora eu vou acabar meio que repetindo um pouco da palavra, seria uma espécie de arte da contemplação, arte da observação. Seria um termo melhor também, sabe? A arte do observador, essa arte de observar. Eu acho muito semelhante a um pouco da estética do Miyazaki, né? Ali com as coisas do estúdio estúdio Ghibli, nem sei se é assim que se pronuncia, mas enfim. E
também com Blade Runner clássico, que tem um pouco dessa pegada, e diversos outros filmes em que tem momentos, né, sejam animações ou filmes ou desenhos mesmo, né, que tem esses momentos em que o personagem contempla um pouco desse mundo. Só que, para mim, na minha visão, o quadrinho, ele é literalmente meio que 90%, ou a principal coisa é sobre isso, é sobre meramente contemplar o mundo e das formas de contemplação, sabe? Tanto a contemplação do mundo externo quanto a contemplação do mundo interno. E digamos que meio que isso se baseia na primeira história, sabe? E também vão ter outros relatos focando outras temáticas, mas eu vou tentar deixar um pouco subentendido em contemplar alguma coisa, sabe? Isso pode ser uma coisa que eu acho legal comentar, sabe? Deixar, eu tô repetindo muito, sabe? Eu acho legal comentar que vai ter essa base em simplesmente contemplar, tipo, você não precisa necessariamente tirar uma lição de moral. São só histórias, relatos que hoje eu meramente os observo com muita felicidade, admiração, coisas positivas, mas não necessariamente que eu tenha tirado uma lição, sabe? Mas caso você tire, legal, sabe? Vai por você. Acho que esse é o principal. Não ouça necessariamente o que eu tô dizendo. Vai pro ti. Se tu interpretar de um modo, legal. Mas eu tô dizendo mais ou menos o que eu acho, sabe? Pra não ter, talvez, uma decepção sobre a sua interpretação. Mas meio que é isso, sabe? Eu quero ter esse foco mais contemplativo, que vai muito parecer às vezes que não tem, que eu vou tentar dar uma lição de moral, alguma coisa. Pode ser que tenha essa interpretação, mas não, pra falar a verdade, não. Por exemplo, na próxima história, até agora foram publicadas uma edição piloto, que é até fazer um comentário. Talvez em certos momentos eu acabe também focando uma perspectiva mais cômica. Vai ter talvez historinhas mais curtas que são mais cômicas, porque eu tenho alguns relatos um pouco mais cômicos, né? Mas, no geral, eu quero trazer essa parte mais contemplativa. Talvez às vezes eu fuja um pouco, o que é natural, porque o meu objetivo é a contemplação, mas talvez eu fuja um pouco porque a ideia e a estrutura são relatos. Acho meio que é legal frisar isso, sabe? Tipo, eu boto na minha cabeça que o mais importante é a contemplação, mas talvez eu não atinja esse essa coisa importante tão nitidamente, para falar a verdade, porque meramente uma piada, uma comédia, alguma coisa também é uma forma de contemplar, né? Pelo menos no sentido que eu trouxe, porque o episódio piloto, eu queria botar um material piloto antes de publicar o material oficial e tal, né? Que seria oficialmente a primeira história. É só um quadrinho cômico, sabe? Mas ele pega muito a ideia da primeira história também, da primeira oficial história, que meio que é a segunda, né? Que é a imaginação, né? Brincar com a sua imaginação e brincar com essa contemplação. Então mostra um pouco de como funciona a história, né? Mas não necessariamente que ela vai seguir essa estrutura, porque mesmo tendo esses duas edições, dois volumes ali parecidos, ela não vai necessariamente seguir essa ideia. Tô
soprando com o nariz agora enquanto eu falo, meu Deus, tá. Enfim, mas agora talvez possam estar se perguntando, né, o que que é, na minha perspectiva, essa arte da contemplação. Para falar a verdade, para mim ela engloba muito a própria ideia, né? Eu uso contemplação termo, só que contemplação às vezes pode remeter a algum aspecto talvez religioso. Pode sim englobar, só que é muito mais observação e admiração sem necessariamente algo racional, tá? É só tipo, eu vou dar um exemplo bem simples do que faria parte disso. Cara, eu tô numa praça, tá? Eu tô vendo lago, eu tô vendo árvores, sabe? E eu observo isso e sem pensar eu sinto alguma coisa e eu meramente fico ali, sabe? Nesse estado que seria meio que esse estado de contemplação e de observação. Aí eu vou usar esses dois termos, talvez observação, admiração, enfim, é algo assim, sabe? E meio que até dessa arte de observar, né, e de admirar, tal, sem um objetivo sólido, meio que se baseia nisso, sabe? A história se baseia nisso. Ele não tem como se fosse uma jornada do herói, ele não tem uma problemática. Eu tive que dar um corte rápido, mas enfim, meio que é isso, sabe? Não tem muito um objetivo claro, e nem é pra ter, o objetivo é meramente observar. E meio que se baseia nisso, sabe? Ela vem muito da ideia meio filosófica de que naquela busca do sentido da vida, essas paradas aí, tipo, de objetivos e tal, não tem exatamente um objetivo e meramente é só contemplar, né? Observar, existir e não procurar um objetivo, não procurar algo sólido, porque, tipo, a gente só tá usando palavras e, tipo, a palavra é só um negócio que a gente construiu de pra ter um significado, então, tipo, não é algo realmente filosoficamente tão poderoso. É só a gente que bota na nossa cabeça que aquilo é poderoso ou que aquilo é tudo muito uma coisa da nossa mente. E baseado nisso, quer dizer, baseado nessa ideia, na verdade, de observar a vida e entender que isso é o que vai nos agregar, é a principal coisa que vai nos agregar como ser humano, a mera visualização da existência e do que nos rodeia, meio que é o que dá muito sentido a tudo isso. Então, meio que com o que eu quero dizer com as histórias é isso, sabe? E meio que são os jeitos que eu faço isso, jeitos que eu. Meus hábitos que envolvem isso, ou hábitos que eu acho interessante e que possam ter um pouco a ver com isso em algum sentido. Talvez às vezes num sentido que exija pensar um pouco mais, um sentido um pouco mais profundo, mas o objetivo não é ser tão profundo assim, sabe? Porque o profundo ele vai ter. Na verdade, tem gente que diz que isso é muito profundo, só que eu não acho. Eu acho que se você tem meramente a intenção de só observar o mundo, você não precisa buscar tanto na filosofia. Você tendo essa ideia por si, você não precisa de mais pesquisas, mais motivos filosóficos para ter essa essa prática, sabe? Você, na verdade, as pessoas buscam muito e às vezes acabam encontrando ah, que isso é a solução, né? E às vezes elas nem percebem que, tipo,
na prática ela é meio baseada até no instinto, sabe? Tipo, os animais meio que fazem isso sem pensar, sabe? Então, mas acho que hoje, levando em consideração o mundo que a gente vive, isso acaba sendo mais uma exigência. Tá tocando uma música de fundo. Acho que é, enfim, da parte de cima ali. Talvez ecoou um barulho. Agora, peraí. Não, beleza. Menos mal. Tá meio próximo agora. Ecoou um barulho das gaivotas aqui. Mas enfim, eu acho que com tudo isso deu pra entender mais ou menos o que que acontece. Deixa eu desbloquear aqui meu celular rapidinho só pra ver uma coisa. Tá bom. Mas bem que é isso, sabe? É mais a questão da contemplação. Até agora a gente tem esses dois volumes. Eu já tenho um que eu já tô tentando passar limpo, ali no processo pra passar limpo. E, cara, isso é muito bom. É muito legal fazer isso. E muito do que me motivou a fazer isso, além da própria ideia, né? É justamente essa questão de que ah, não é, eu acho que não era essa palavra, mas enfim, é que eu tava viajando um pouco no meu pensamento enquanto eu falava. Olha que engraçado. Não é só pra ver como as palavras têm essa confusão. A gente confunde às vezes, a gente fala uma palavra querendo falar outra. Principalmente se você estiver um pouco distraído, que é o meu caso, que eu tô tentando prestar atenção no ao redor ao mesmo tempo que eu falo. O que não dá tão certo, porque tem muitas coisas acontecendo, então, não sei, pode ser isso, como não pode? Eu realmente não sei. Mas o que eu queria dizer, que para falar a verdade, ahn, é que uma coisa que me motivou muito foi um dia em que, durante um processo mais meditativo, assim comigo mesmo, eu meio que entrei num estado semelhante a esse, só que, tipo, num momento que eu tava caminhando. E acontece que às vezes é difícil em momentos que você tá fazendo um exercício físico, tipo, caminhar, ou que tem muitas pessoas ao redor entrar nesse estado, né? Eu normalmente entro muito nesse estado, o que vai ser perceptível nas histórias, normalmente quando eu não tô tendo contato, sabe, com outras pessoas, eu não tô fazendo uma ação muito brusca. Tipo, brusca no sentido de exigir muito pro nosso corpo, vamos dizer assim. Tipo, seu corpo tá trabalhando, então sua cabeça não vai, talvez, ter o 100% do benefício, né? Por isso que a gente fica parado, por exemplo, para meditar, né, para ter a concentração. E naquele momento, meio que eu consegui acessar um pouco do que parecia ser um momento em que eu só estava observando e eu fiquei bastante tempo assim e até em lugares onde eu normalmente não me sinto tão confortável nesse estado, né? Talvez o áudio tenha dado uma coisadinha porque uma elevaçãozinha porque eu acabei de me levantar mas enfim, eu não vou caminhar muito porque senão eu vou me desfocar, mas eu só vou caminhar um pouco aqui. Muito bom. Muito bom. Ar puro é muito bom. Enfim, meio que o que eu falo sobre esse estado é que, enfim, eu estava caminhando, eu consegui acessar um pouco desse estado e até em lugares que não consegui, que eu não achei que eu não conseguiria, eu consegui, tipo, lugares com muita gente, muito próximo e eu tendo que caminhar. E meio que isso me motivou a ter publicado ali o primeiro oficial volume e também trouxe um pouco mais de ideias. Então, às vezes, momentos como esses nos inspiram criativamente falando. E fora da ideia do devaneios, eu também sou uma pessoa que lida muito com essa questão de criatividade. Então, é algo essencial para mim em diversos aspectos.
Pois é. Eu acho que meio que era isso, sabe? Não tenho muito mais o que falar. Era mais uma explicação sobre o que é o devaneios, sobre o que pode ser. Talvez eu possa comentar um pouco sobre as tirinhas, como eu fiz hoje. Tipo, eu comentei sobre a diferença do piloto pro primeiro oficial, vamos dizer assim. Eu não sei se esses termos são muito certos, mas enfim, meio que seria o 00 pro 01, né? E basicamente é isso, sabe? Tipo, o primeiro é mais cômico, o, o piloto ele é mais cômico. Esse segundo vai na lógica mais contemplativa, né? E, enfim, se você gosta assim de uma coisa mais contemplativa, ele é bem bom o quadrinho. Eu particularmente me entreti com ele mesmo, tipo, eu lendo. E olha que eu sou uma pessoa até crítica no que eu faço, né, nos meus trabalhos, né? Que eu quero estar sempre fazendo melhor e melhorando em todos os aspectos. Só que esses eu senti a primeira vez que eu acho que não tinha muito mais o que deixar melhor, sabe? Porque quando às vezes você tá fazendo alguma coisa, você reescreve a coisa ou redesenha a coisa, querendo sempre buscar o melhor. Só que esse eu meio que olhei e senti, tipo, tá, por enquanto não tem nada melhor do que isso, sabe? Nesse sentido, eu consegui trazer o que eu realmente queria trazer. Dentro do meu possível, né? Enfim, eu pisei num galho e ele quebrou um pouquinho. Mas é isso. Muito obrigado para quem ouviu. Entrem aí. Ah, eu esqueci de comentar, importante, né? O Devaneios, ele é um quadrinho, né? Que ele tá no Fliptro, né? O aplicativo Fliptro, que é um aplicativo de quadrinhos brasileiros, principalmente, né? Eu achei legal que é um youtuber brasileiro que, se eu não me engano, ele meio que criou o aplicativo, né? Para valorizar aí o quadrinho brasileiro. Então, talvez você aí que goste de quadrinhos brasileiros aí, pessoal. Tá, enfim. Eu tive que cortar aqui porque passam umas pessoas, elas iam ficar conversando, enfim. Mas pra você que gosta de quadrinho brasileiro, até tipo mangá, essas coisas, tem quadrinhos muito legais lá. Também tem uns quadrinhos que não são mangás, são quadrinhos mais assim, com estilos diferentes, temáticas diferentes das que comumente aparecem nos mangás. Então eu recomendo. Recomendo, sei lá, você dar uma olhada no Devaneios. Se você gostar, que maravilha, né? Espere os próximos. Se não, sei lá, você pode ir lá comentar o que você acha. Ou também vir aqui nos comentários desse vídeo, que provavelmente eu vou estar postando no YouTube. E é isso. Esse é o projeto Devaneios. Devaneios em áudio. Acho que foi esse o nome, né? E é isso aí. Fiquem aí com o barulho dos pássaros. Eu vou tentar captar um pouco. Eu tô, no caso, não estou com. Não tenho um microfone exatamente, é o meu celular mesmo que eu tô gravando o áudio. Então eu vou levantar ele pra cima e tentar captar o barulho. Tô chegando mais próximo do barulho. Tem um barulho de grilo, aparentemente. Não sei. Tá meio longe, mas eu vou esticar um pouco. Fiquem aí com o barulho dos grilos também, tá? É isso aí, um abraço.